Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Novo reforço do Corinthians já chegou em São Paulo. Já se apresentou ao Corinthians e será reforço do Timão para a sequência do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, enfim. Provavelmente vai ser inscrito para a próxima fase do Campeonato Paulista e certamente vai jogar o Campeonato Brasileiro. Alan, jogador do Flamengo, ex-jogador do Flamengo, vai ser reforço do Corinthians até o final do ano. Eu conto tudo para vocês agora e falo também sobre a questão do Martínez. Vai ter rescisão de contrato ou não? Martínez vai embora do Corinthians ou não? Conto todos os detalhes para você agora. Sereto News chegando, fique até o final do vídeo porque tem muita informação para você. Roda a vinheta, produção. Muito bem, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. E eu já vou trazendo as principais informações do Corinthians para você. Primeiro quero falar sobre o novo reforço do Corinthians, né? O Alan, ex-jogador do Flamengo, já está em São Paulo, já se apresentou ao Corinthians, vai passar por exames médicos para assinar o contrato de 1 ano com o Corinthians, contrato de empréstimo até o final do ano, né? Foi um pedido do técnico Dorival Júnior a contratação do Alan, meio-campista do Flamengo. O Dorival queria mais um camisa 5 para compor o elenco do Corinthians. Segundo o Dorival, tem o Ranielli, que faz essa função, né? O Ranielli é o titular absoluto. Tem também o Charles, que pode fazer essa função, mas não é um jogador da preferência e da torcida, né? O Charles é um jogador que compõe o elenco do Corinthians, mas não é dos jogadores mais utilizados pelo Corinthians. O Martínez poderia fazer essa função, mas o Martínez pode sair do Corinthians, pode deixar o Corinthians e sofrer uma contusão. Vai ficar pelo menos 8 meses afastado do futebol, o Martínez, mas daqui a pouco eu falo do Martínez, né? Por enquanto eu tô falando do Alan, meio-campista do Flamengo, o Alan, que é o reforço que chegou, né? Reforço que chegou, esse é o Alan, meio-campista do Flamengo. Deixa eu passar um currículo do Alan aqui, porque ele não estava sendo aproveitado pelo Felipe Luiz no Flamengo, né? O Felipe Luiz não gostava do Alan, não estava sendo aproveitado e era muito criticado pela torcida do Flamengo. Mas, além do Corinthians, o Vasco também tinha interesse na contratação do jogador e o Corinthians acabou acertando a negociação porque foi o próprio Dorival Júnior que ligou para o Alan e convenceu ele a jogar no Corinthians por empréstimo de graça. O Corinthians não vai pagar nada pelo empréstimo, agora vai ter que pagar o salário do jogador, que é um salário alto de R$900 mil. Mesmo assim, o Corinthians topou pagar o salário do jogador. O Alan, revelado pelo Internacional, ele passou pela Finlândia, pelo futebol da Finlândia, pelo futebol da Bélgica, passou pela Alemanha, também passou pelo Chipre. E no Brasil, jogou pelo Fluminense e pelo Atlético Mineiro. Foi bem no Fluminense, foi bem no Atlético Mineiro, mas no Flamengo ele teve uma contusão na coluna e depois dessa contusão ele acabou não jogando mais o que se imaginava. Não jogou tão bem assim. Na chegada dele em São Paulo, ele disse que tinha o sonho de jogar no Corinthians, que sempre sonhou em jogar no Corinthians e que no dia da apresentação dele, ele falaria um pouco mais sobre isso,
provavelmente vai dizer que é corintiano desde criança, aquela coisa toda, ou que a família também é corintiana, e, portanto, é um reforço que o Corinthians trouxe para essa temporada. Bom, Corinthians vai precisar de mais reforços, porque o Martínez, agora sim, falando do Martínez, como eu trouxe no Cereto News na primeira edição, na hora do almoço, ele se apresentou ao Corinthians depois de quase 40 dias, né? 33 dias afastado, 33 dias, como é que se diz? Atrasado, né? Porque a contusão... Pode voltar para cá? Pode voltar para cá. 33 dias afastado, o Martínez se apresentou machucado, o que é inacreditável, né? Agora, a pergunta que fica é o seguinte: onde ele se machucou? Como é que ele se machucou? E é uma contusão no ligamento cruzado do joelho. Uma contusão, ele vai ter que passar por uma cirurgia para reconstrução desse ligamento e vai ficar pelo menos 8 meses afastado. Bom, o Corinthians, nesse momento, estuda, através do seu departamento jurídico, a possibilidade de uma rescisão de contrato com o José Martínez. O Corinthians está tentando se respaldar na questão, nas regras trabalhistas. Será que pode rescindir o contrato do José Martínez ou não? O Corinthians está querendo, o objetivo do Corinthians é rescindir o contrato com o José Martínez. O Corinthians está muito furioso com a situação. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, provavelmente o Corinthians já conversou com o José Martínez para saber, primeiro, por que ele se atrasou na reapresentação, né? Por que ele ficou tanto tempo longe do Corinthians? E o Corinthians entende que, apesar do argumento do atraso na emissão do passaporte lá na Venezuela, houve negligência por parte do José Martínez. Ou seja, o popular migué, né? O Martínez teria dado um migué para não se apresentar ao Corinthians. E o que é pior, o Martínez não comunicou ao Corinthians que estava machucado. Ele não saiu do Corinthians machucado. Ele jogou no dia 21 de dezembro pela Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, Corinthians campeão, e ele estava bem, terminou em campo o jogo, não saiu machucado. Agora, quando ele se machucou, ainda não se sabe. Tem uma série de especulações. Ele, por exemplo, jogou no dia 28 de dezembro uma partida festiva, um jogo amistoso, lá na Venezuela. Será que ele se machucou nesse jogo? Ninguém sabe. Será que ele se machucou fazendo treinamentos para o Corinthians? Porque a comissão técnica passou ali uma série de treinamentos para que cada jogador fizesse durante as férias, para que se mantessem em forma. Será que ele se machucou? Será que ele se machucou num acidente doméstico? Será que ele se machucou disputando uma pelada? Como é que ele se machucou? E aí o Corinthians, a partir desta informação, o Corinthians vai investigar, claro, e vai tomar as providências. Ele já seria multado pelo atraso na reapresentação. Ele não receberia o salário do mês de janeiro. E agora, provavelmente, vai haver a rescisão de contrato, desde que o Corinthians tenha respaldo jurídico para isso. Essa história está muito mal contada, né? É uma total falta de profissionalismo e o fato do Martínez não ter avisado o Corinthians que estava machucado piora ainda mais a situação. Ele só foi avisar o Corinthians no sábado, quando ele se reapresentou. Lembrando que o Corinthians se reapresentou no dia 3 de janeiro e o Martínez só se reapresentou no sábado. Então, a partir disso, claro que o Corinthians vai ter que tomar providências e vai ter também que buscar outros reforços, provavelmente mais 2 jogadores de meio de campo. O Corinthians já queria mais um segundo volante, um camisa 8, e provavelmente
vai buscar mais um jogador ainda de meio de campo, com essa contusão do Martinez, além de um atacante de velocidade e também de um goleiro reserva. Faça sua inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Assim que eu tiver a informação sobre o futuro do Martinez, eu vou trazer as informações para vocês. E você gostou da contratação do Alan, ou Alain, volante ex-jogador do Flamengo? Eu acho ele meia boca. Tomara no Corinthians ele jogue aquilo que ele não jogou no Flamengo. É uma aposta pessoal do técnico Dorival Júnior. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Vai, Corinthians! Tchau!